O tema é certeza de vida eterna. Pegando como texto principal o capítulo de Romanos 8, estaremos discorrendo alguns versículos, que a partir do versículo 1 fala o seguinte: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E continuando, Romanos 4, versículo 4 do capítulo 8. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, quando nos inclinamos para as coisas do Espírito, a gente encontra vida e paz para a nossa alma. Inclinação à vontade da carne é a morte, e a morte eterna, que não é um bom lugar e não é um lugar que Deus preparou para nós. E lá no versículo 1 fala, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e quem anda em Cristo Jesus anda segundo o Espírito. Para complementar, lá em Efésios 5, do versículo Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, fala o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentimento, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, agora o homem não tratando das coisas do passado, despojando então do velho homem, e assim tem um espírito no sentido que busca a Deus, revestindo então do novo homem, criatura de Deus, que é feita feita a justiça e para a santidade de Deus. Para complementar esse texto, nossa antiga forma de vida, antes de crermos em Cristo, pertence totalmente ao passado. Devemos deixá-la para trás, como se fosse uma roupa velha a ser jogada fora. Quando decidimos aceitar o presente de Cristo, a salvação, não houve apenas uma decisão momentânea, mas prosseguimos em um compromisso diário e consciente. Não devemos ser dirigidos por desejos ou impulsos, mas vestimos nossa nova natureza, caminhamos em uma nova direção e assumimos a forma de pensar concedida pelo Espírito Santo. Então, nós vestimos agora de uma nova roupagem através do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai estar nos concedendo uma nova forma de pensar, de agir, de ser, para que Cristo mude em nós o caráter dele através de Cristo. E da mesma forma como o Espírito Santo agia em Jesus, e a gente acaba tomando essa parte, sendo participante também do Espírito Santo de Jesus Cristo, quando ele ascendeu aos céus e deixou para nós. E também lá em Colossenses 3,10 fala: E vos revestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então a gente agora está formado segundo a imagem daquele que nos criou. Ele nos criou. E acrescentando um pouco mais, quanto mais conhecemos a Cristo e a sua obra, mais estamos sendo mudados para ser como Ele. Como esse processo dura toda a vida, nunca devemos parar de aprender e de obedecer. Então,
Esse processo de agradar a Deus e de ter uma mudança em nossa vida, isso permanece por toda a vida. Muitas coisas a gente precisa mudar e ano após ano a gente precisa mudar para melhorar. E isso Deus vai mudando em nosso coração através do Espírito Santo, para que nós venhamos ser como Ele, que esses atributos de Deus possam se formar em nós como caráter de cristão. Quem vê Jesus vê o Pai. E da mesma forma que estamos tão seguindo a Cristo, estamos tão se tornando um pouco parecido com Jesus e tão consequentemente também a Deus. E como Jesus é filho de Deus, a gente agora também sendo filho de Deus, a gente toma parte também dessa parte gloriosa de ser chamados também de filhos de Deus e não apenas servos, mas tomamos também parte de ter esse livre acesso a Deus, assim como Jesus também tem. Jesus fez que nós hoje possamos ter esse livre acesso a Deus. Voltando ao capítulo 8 de Romanos, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, fechando esses versículos do 7 ao 9, fala, né? Quando a gente está em Espírito, então Deus habita em nós. E se realmente estamos em Espírito, vivendo em buscar mais de Deus, então esse tal aqui, que no versículo 9 fala que não é dele, é aquelas pessoas que não têm o Espírito de Deus. Mas se temos o Espírito de Deus, de Cristo em nossas vidas, então pertencemos a Ele. E quem vive para agradar a carne não pode agradar a Deus, e acaba sendo uma inimizade contra Deus, sendo, portanto, inimigo de Deus. Acrescentando ao texto lido, alguma vez você já se preocupou em saber se é ou não um verdadeiro cristão? Qualquer pessoa em quem o Espírito de Deus habita é um cristão. Aqueles que sinceramente confiam em Cristo como Salvador e Senhor são cristãos. O Espírito Santo vive em cada crente em Jesus. Podemos estar certos de que temos o Espírito porque Jesus prometeu enviá-lo, porque crer que Jesus é o Filho de Deus e que a vida eterna vem através dele. Então a vida eterna vem através de Jesus, e Jesus já prometeu que o Espírito Santo está em nós. E se nós temos o Espírito Santo, nós somos cristãos. E o Espírito Santo vai moldar em nós um caráter cristão para ser parecido como Cristo, pois Cristo deixou o Espírito Santo para moldar em nós um caráter de Cristo. Então, assim sendo, nós cremos que Cristo é nosso Senhor e nosso Salvador. Então, nós vivemos para Ele e, como falei aqui no final, por crer que Jesus é Filho de Deus e que a vida eterna vem através dele. Então, se cremos que Jesus é Filho de Deus e a vida eterna vem através dele, nós podemos ter essa vida eterna. Então começamos a agir então como Cristo ordena. Para aprender um pouco mais, estarei abrindo lá em Gálatas 5, que fala um pouquinho sobre como agir como Cristo ordena. Estarei lendo a passagem de Gálatas 5, do versículo 16 ao 26, que fala o seguinte: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então é uma guerra dentro da nossa alma e essa carne nossa terrena, que a carne luta contra o espírito contra a carne, para que venha prevalecer qual aquele que seja mais forte. Então, quanto mais preenchemos das coisas de Deus, mais forte é o espírito. Mas quanto mais estamos presos às coisas da terra, do mundo,
a carne vai acabar vencendo o espírito, pois o espírito está sendo fraco. Continuando no versículo 18: Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, o Espírito Santo já vai estar nos moldando através dessa graça. É muito mais fácil ser moldado pelo Espírito, que ele vai estar nos convencendo e dando discernimento espiritual a tomar decisões corretas. Versículo 19: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todos esses desejos da carne que faz cobiça em nós, se a gente começar a permanecer nessas coisas e afastar de Deus, as pessoas que tomam frente dessas coisas carnais não herdarão o reino de Deus. Mas no versículo 22 tem uma coisa muito boa, que são os frutos do Espírito Santo, que o Espírito Santo acaba praticando em nós, que é muito importante e devia ser mais falado. Que lá no versículo 22 fala: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, que é a alegria, né? A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão, temperança, e que pode ser também o domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Então, não existe uma lei específica, porque o Espírito Santo vai produzir esses frutos em nós. E para complementar, o fruto do Espírito é a obra espontânea do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito produz certos traços de caráter que são encontrados na natureza de Cristo. Então, esses certos traços de caráter que são encontrados na natureza de Cristo é aplicado em nós através do Espírito Santo, que nos produz o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, nos moldando para ser uma pessoa melhor. E lá no versículo 24, 25 e 26, para terminar: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, a inveja, essas vanglórias de querer ser e parecer maior que os outros, acaba nos impedindo de viver o Espírito em nossas vidas. Então, que a gente possamos andar em Espírito e crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. Para complementar esses versículos lidos agora, a fim de aceitar a Cristo como Salvador, devemos nos afastar dos pecados e voluntariamente pregar nossa natureza pecaminosa na cruz. Entretanto, isso não significa que nunca veremos novamente algum sinal desses desejos em nós. Como cristãos, ainda temos a capacidade de pecar, mas fomos libertos do poder que o pecado exerce sobre nós e não temos mais que ceder a ele. Devemos diariamente submeter nossas tendências pecaminosas ao controle de Deus e crucificá-las, e de tempo em tempo recorremos ao poder do Espírito para vencê-las. Então, a gente possa recorrer a Deus através do Espírito para que Ele possa nos dar força e vencer esses desejos fortes do pecado que acaba habitando em nós, nosso corpo mortal, que é mau e vai fazer de tudo através do diabo que vai estar nos implicando para que venhamos cair. Por isso, devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, encontraremos resposta em nossas orações para resolver esses problemas diários, como está escrito lá em Romanos 8, 27, fala o seguinte: são versículos 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede por nós. Então, o Espírito Santo intercede por nós. Ele que nos incomoda, que nos ensina a orar, a pedir como convém a Deus, para que Ele nos dê força para superar as dificuldades, os problemas, as tentações, e nos dá força que só vem de Deus, a verdadeira força, a verdadeira paz, o verdadeiro prazer em servir a Deus. E acrescentando, como cristão, você não depende dos seus recursos para lidar com os problemas. Mesmo quando não souber as palavras certas para orar, o Espírito Santo ora com e por você. E Deus responde. Com o Espírito o ajudando a orar, você não precisa ter receio de aproximar-se de Deus. Peça ao Espírito Santo para interceder por você, segundo a vontade de Deus. Então, quando levar seus pedidos ao Pai, confie que Ele sempre faz o melhor. Então, voltando lá em Romanos, capítulo 8, versículo 10 em diante. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, e Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Então, da mesma forma como Jesus que habita em nós, ele ressuscitou dos mortos, assim também vivificará o nosso corpo mortal pelo Espírito que habita em nós. No versículo 14 fala o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, somos certamente filhos de Deus. No versículo 16 e 17, para encerrar esse capítulo 8 aqui, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, se a gente está fazendo que o nosso corpo corruptível esteja morto para as paixões do mundo, sob as vontades da carne, então estamos padecendo assim como Cristo padeceu. E da mesma forma, assim como Jesus foi glorificado na sua ressurreição, seremos também glorificados quando Jesus voltar e nos buscar novamente. E somos então chamados realmente de filhos de Deus. Graças a Deus. Aumentando nosso conhecimento sobre os versículos, fala o seguinte: mesmo nos países onde o cristianismo é tolerado e encorajado, os cristãos não devem tornar-se complacentes com o mundanismo para viver com Jesus, servindo ao próximo, abrindo mão de seus direitos e resistindo às pressões do mundo. Sempre haverá um preço, entretanto, nada do que sofremos pode ser comparado ao que Jesus pagou para salvar-nos. Então, Jesus padeceu por uma morte muito maior do que a gente pode padecer com nossas vontades carnais de matar ela por amor a Cristo. Então, uma das coisas mais gloriosas da vida de alguém é adquirir a certeza de vida eterna. E a Bíblia afirma isso em 1 João 5,13. Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Você pode saber que possui a vida eterna se crer na verdade de Deus. Se você não estiver certo de que é um cristão, pergunte a si mesmo: entreguei a minha vida honestamente a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador? Se o fez, você sabe pela fé que é realmente um filho de Deus. Então, se você realmente entregou o coração ao Senhor e crê que Ele é o Senhor Salvador, realmente você é um filho de Deus. E assim, você pode ser chamado de um cristão e, sendo assim, tendo a vida eterna. Quando lemos a palavra de Deus, temos a clara informação de que podemos ter certeza da vida eterna. E como
recebeu então um presente da vida eterna. Este presente é recebido pela fé. Essa fé não é apenas temporal, que é acreditar que Deus pode fazer certas coisas por nós, tais como curar, proteger e abençoar, e não buscar um Deus que tem coisas, mas sim buscar um Deus realmente forte, que é o nosso Deus real. Nossa certeza da vida eterna deve estar baseada naquilo que Jesus fez por nós, e não naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, pois de maneira nenhuma o homem pode salvar a si mesmo. Devemos basear-nos no fato de que Cristo morreu por nós e pagou os nossos pecados na cruz. Então não é pelas obras do homem que ele vai ser salvo. Para você entender um pouquinho melhor, vou estar lendo essa parte muito interessante. Será que quando alguém nos dá um presente dizemos, que bonito, quanto que lhe devo? É claro que não. Se diz obrigado, é uma resposta adequada. No entanto, quantas vezes os cristãos, mesmo depois de receberem a dádiva da salvação, ainda sentem-se obrigados a ter uma vida de comunhão com Deus? Então, servir a Deus por obrigação é como se a pessoa quisesse estar conquistando a sua salvação. E não é assim que as coisas funcionam. Mas sim, como a salvação e até mesmo a nossa fé representam dádivas recebidas por Deus, devemos servir ao Senhor com gratidão, louvor e alegria. Então, a salvação é um presente que Deus dá e assim alcançar a vida eterna. Então não tem como, quando você recebe um presente, não tem como você falar assim, quanto eu lhe devo? Então não tem como você falar com Deus, quanto eu lhe devo? Então a pessoa é como se ela tivesse com a visão muito torta, fazer as coisas por obrigação a Deus, com peso, de fazer as coisas para Deus como se fosse pesado, e estar fazendo as coisas como se estivesse pagando pela salvação. E isso não tem mérito nenhum, pois a salvação é um presente. E Deus deu esse presente para nós. Então devemos fazer isso com gratidão, louvor e alegria. E agradecer a Deus todos os dias por ter enviado esse grande presente, Jesus, por morrer na cruz por nós. E a gente ter esse livre acesso a Deus. Então, a partir do momento que abrimos o nosso coração e aceitamos o sacrifício de Cristo, tomamos posse da vida eterna e, consequentemente, nos tornamos novas criaturas. Então, agora nós nos tornamos uma nova criatura. E João 6,47 fala: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, crê em Jesus, você já tem a vida eterna. É simples ter a vida eterna. Podemos ter certeza da vida eterna. Em 1 João 5,12 fala o seguinte: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então não precisamos esperar pela vida eterna. Ela começa a partir do momento que cremos que Jesus é Filho de Deus e Ele nos salvou. Em 1 João 5,11 afirma também: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. A certeza que podemos ter que iremos para o céu deve se basear no que a Bíblia diz. Como diz em Romanos 8,1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo e está nele não será condenado para a morte eterna. Em João 5,24 também fala: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então o juízo não tem mais poder sobre nós, a condenação do pecado não tem mais sobre nós. E o versículo é bem claro: passou da morte para a vida. Essa vida eterna que agora nos pertence, e a morte que pertencia não pertence mais, porque Jesus nos resgatou por um alto preço. E falando agora sobre um lugar nas obras, as obras são importantes sim em fazer obras para Deus. Estudar a Bíblia, orar, ajudar o próximo e muitas outras coisas podemos fazer. Tudo isso é importante, mas não somos salvos por isso, somos salvos pela graça de Deus. Devemos fazer as boas obras não para obtermos a vida eterna, mas sim gratidão ao Senhor pela vida eterna que já temos.
Em Efésios 2:9 fala: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie que é salvo por ser uma pessoa boa. Não adianta de nada ganhar o mundo inteiro, ganhar todo o dinheiro do mundo, fazer o que for de bom, que essas obras não valerão nada diante de Deus, se não entender que Cristo é o nosso Salvador. E essa é a forma de termos a vida eterna em Cristo e ter a salvação e viver um novo relacionamento puro e verdadeiro diante de Deus. Agora, tudo que fizermos para Deus ou para o próximo deve ser para agradecer e glorificar a Deus pelo presente da vida eterna. Em João 15:16 fala bem certo isso. Jesus disse: Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então, Jesus escolheu a gente, e se ele não tivesse feito essa escolha, nós não teríamos qualquer escolha. Graças a Deus, então, por isso que Jesus teve essa escolha e acatou a decisão de Deus, que escolheu a gente para termos essa salvação e viver a vida eterna, porque senão não teríamos escolha nenhuma. A iniciativa de nos salvar partiu de Deus e não de nós, portanto devemos ser gratos a Ele para sempre. Concluindo, em Apocalipse 3:20 afirma: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando o homem abre o coração, Jesus entra e faz morada, trazendo paz, alegria, perdão e certeza de vida eterna. E começa então uma nova etapa em sua vida. Então, se você ainda não tem certeza de vida eterna, ore pedindo a Deus para perdoar os seus pecados, se arrependa e peça que Ele lhe conceda a convicção da vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Como nos vimos nessa lição, é muito simples ter a vida eterna. Basta crer que Ele é o Senhor e a gente já recebeu. Não precisa esperar pela salvação da vida eterna. Ele já deu e depois a gente vai fazer tudo com alegria, servindo a Deus e deixando o Espírito moldar em nós um novo caráter, um novo ser, um novo viver e viver a excelência de Deus para nossas vidas aqui nessa terra, pois aqui é só o começo de pequenas dádivas que Deus dá, que é viver o Espírito Santo e viver a paz, para a grande dádiva que além de receber a vida eterna, é viver lá no céu, para toda a eternidade. Isso vai ser tremendo, isso vai ser glorioso. E louvado seja o nome de Deus. Amém.